Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Paracatu Rural. Rusticidade e resistência são duas características muito apreciadas nos cavalos crioulos. A raça tem origem europeia e chegou às Américas graças aos colonizadores espanhóis. Hoje em dia a raça está presente em todo o território nacional. Trata-se de excepcional cavalo de lida, potente, dócil e resistente, com incrível capacidade de trabalho e subsistência, inclusive sob condições críticas. Nos dias atuais, está sendo descoberto pelos praticantes do hipismo rural com crescente sucesso esportivo. É educado num galope especial, curto, porém continuado, que permite fazer muitos quilômetros por dia. Seu andamento natural é o trote e o passo, num caminhar baixo. Esses animais, que se tornaram selvagens, desenvolveram características como força, rusticidade e adaptação ao meio. Eram animais de estrutura excepcional, com funcionalidade e morfologia superiores. Os cavalos crioulos, antes mesmo de registrados como raça, foram companheiros inseparáveis dos pioneiros que colonizaram o sul do país, sendo, por muito tempo, o único meio de transporte, tanto dos fazendeiros quanto das tropas, que fizeram revoluções e defenderam as fronteiras no sul do Brasil. Durante uma visita na fazenda Agropel, da proprietária Rovena Petrol, zootecnista e criadora de cavalos da raça crioula, ela falou sobre os cuidados com a criação do animal. Dona Rovena, o cuidado com um animal desses, com relação à alimentação, é muito trabalhoso? O cavalo crioulo é uma das raças mais rústicas que tem. Então a base da alimentação dele é o capim. E essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das pessoas acha que o cavalo fica bonito quando ele está na cocheira. E não é verdade. O cavalo fica bonito quando ele tem uma alimentação boa, um capim de boa qualidade. Isso é que traz a saúde para o animal. Além da alimentação, também todo cuidado com relação à saúde desse animal, com relação a doenças, prevenção de doenças, de parasitas, tudo isso precisa ter um cuidado tremendo. O cavalo em si é um animal que exige mais cuidados do que o bovino, né, em termos de alimentação, né, você tem todo um programa de vacinação que é feito, mas os animais a campo geralmente são mais saudáveis do que os animais que ficam estabulados. E aí eu inclusive chamo a atenção que a estabulação, ou a cocheira, como o pessoal fala, ela é muito mais fácil de matar um cavalo do que um cavalo a campo, se não for muito bem conduzido. Uma cocheira bem conduzida hoje seria de que forma? O animal tem que sair todos os dias da cocheira, ele tem que poder se exercitar, porque senão o fato dele não se exercitar favorece o aparecimento de cólica nele. E é um dos motivos da morte da maioria dos grandes raçadores em qualquer raça, é a cocheira e a cólica advinda do excesso de estabulação. O excesso de trabalho, né, é uma das causas de lesão em animais, assim como um atleta, ele precisa se exercitar todo dia. Você não pode pegar um cavalo que está pastando no campo há um mês e sair correndo com ele, né? O animal que ficou um mês parado, ele tem que, nos primeiros dias, ter um exercício mais leve para dali a uma semana, 10 dias, aí ele está em plena condição de fazer toda a lida que ele é acostumado a fazer. A raça crioula é uma das que mais cresce em todo o Brasil. 35 mil animais nascem todo ano. Os melhores são preparados para as competições e, depois de ganharem fama, servem então de matrizes para a procriação, gerando animais cada vez melhores e mais valorizados no mercado. O valor médio de um animal com procedência é de R$25 mil. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC,
diz que a cadeia produtiva da raça rende 1,2 bilhão de reais anuais, apenas em leilões, além da geração de empregos, entre eles os ginetes, que são os responsáveis por domar e montar cavalos crioulos. As competições servem de vitrine para os animais mostrarem suas habilidades. Por isso é muito importante procurar profissionais qualificados para cuidar de seus animais. O acompanhamento de uma equipe profissional é o mais indicado. Se a pessoa mora na cidade e tem um animal em um estábulo, precisa também que nesse estábulo tenha essa equipe para poder dar esse suporte. Paracatu hoje é muito bem servido de aras no entorno da cidade e que contam com profissionais habilitados para esse fim. Mas é necessário que se contrate uma pessoa que realmente tenha conhecimento para que o animal mantenha a saúde e ela possa manter essa saúde até a velhice do animal. Por falar em velhice, mais ou menos quantos anos vive um cavalo, no caso do crioulo? Não sei se tem diferenciação em raças? Tem. O crioulo ele é muito longevo. Nós tivemos recentemente uma égua de 28 anos que pariu. Então assim, isso significa saúde até os 28 anos. O cavalo crioulo, a vida útil dele é 25, 30 anos. Em média, o animal começa a ter o ciclo reprodutivo e parindo aproximadamente com que idade, com que intervalo de tempo e quantos animais em cada prenhe? A égua, no caso, normalmente ela começa a ter o cio a partir dos 2 anos, né? Mas não é indicado você colocar na reprodução animais muito jovens. O nosso criatório ele parte do pressuposto que os animais que vão para a reprodução, eles primeiro precisam ser testados no campo para ver se são animais com qualidades de reprodução. Então, aqueles animais que têm menos qualidades, né, menos coragem, menos rusticidade, esses nós excluímos da reprodução e deixamos eles apenas para o serviço de campo. É uma seleção natural, é um melhoramento genético que se faz. Muitos criatórios fazem o contrário. Os bons animais ficam no serviço e os animais medianos vão para a reprodução. E aqui no nosso criatório é o contrário. Quando um animal se destaca, aí ele sai do serviço e vai para a reprodução. E a égua, ela tem uma gestação de mais de 10 meses, então ela tem condições de produzir um animal por ano. Mas, logicamente, a gente não faz isso direto porque até desgasta o animal, né? Então, pelo que a senhora falou, pode ser que uma égua tenha em torno de 8, 10 filhos? Isso sim, animais podem ter até mais, né? Porque a gente vai dando um intervalo entre as parições até para o organismo do animal se recuperar. Mas tivemos animais já aqui com 12, 13 crias ao longo da vida útil. É uma paixão para a senhora, né? Com certeza, é uma paixão de criança, né? Quando eu era menina, eu vi uma égua carroceira com um potrinho ao lado e incomodei tanto meu pai até que ele comprou esse animalzinho. E na época eu morava na cidade, não sabia nem o que o animal iria comer. Aí fui na padaria comprar pão para o cavalo. Aí depois, logicamente, com o passar do tempo, eu me profissionalizei, eu fiz o curso de zootecnia e depois tive a benécia de poder criar animais aqui na nossa propriedade. A primeira prova funcional para éguas crioulas registradas aconteceu em abril de 1971. A partir desta primeira experiência bem-sucedida, outras começaram a aparecer, como a prova de rédeas e a prova de resistência. A cada ano que passava, surgiam novos adeptos e apreciadores dessas modalidades. As provas funcionais foram sendo aprimoradas ao longo da década de 1970, culminando no ano de 1982 com a criação da prova mais consagrada e cobiçada da ABCCC, o freio de ouro. Começava neste ano uma das histórias de maior sucesso em qualquer associação de animais do país e que viria a contribuir para a aceleração do crescimento e expansão da raça em todo o território nacional. O freio de ouro é a maior ferramenta de seleção da raça.
De acordo com o calendário da associação, para a região 8B, a classificatória para o freio de ouro deste ano acontece em Brasília, Distrito Federal, de 12 a 15 de julho. Um dos destaques do cavalo crioulo aqui na nossa região em competições é quanto ao laço em dupla. O laço em dupla é uma prova que o pessoal aqui da região gosta muito, onde são 2 cavaleiros que laçam animais, né? E é uma prova onde o animal ele tem que estar muito bem adestrado, ele tem que ter uma parada rápida, porque é uma prova onde o que importa é você fazer esse percurso no menor tempo possível. Então, o cavalo crioulo tem se mostrado bastante habilidoso nessas provas. Pela rusticidade, pela força que ele tem, então ele tem uma arrancada forte e uma parada forte. Isso também, e a grande coisa é a aptidão vaqueira, né? O cavalo crioulo, ele gosta da lida com o gado, né? Os animais, eles parecem que têm o mesmo entusiasmo com o cavaleiro para trabalhar com o gado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.